Vem ouvir comigo essa história aqui? E eu, que acabei levando a baita de uma pisa do meu cunhado depois de alguns dias que o meu marido faleceu. Vamos para mais um relato com Simone Bravin. Eu conheci o meu marido, eu tinha 17 anos e ele 23. A gente começou a namorar, até aí tudo bem. Ele me levou para conhecer a família dele, que era somente o irmão dele e a mãe dele. A mãe dele, já de cara, não gostou de mim. Até aí tudo bem. Eu sempre ouvi falar que sogra não gosta da nora. Mesmo sabendo que ela não gostava de mim, eu continuei namorando com ele. Bom, nessa época eu já trabalhava e teve um certo dia que eu passei muito mal no meu trabalho e eu precisava que alguém me levasse até o hospital. Como a minha mãe trabalhava muito longe dali e naquele dia ele estava de folga, eu liguei para ele e pedi para ele me levar ao hospital. Ele me levou, eu fui atendida, depois ele me deixou em casa, já era por volta de umas 9 horas da noite, quando eu cheguei em casa. E naquele dia, o único compromisso que ele tinha era de levar a mãe dele no mercado. Depois desse dia, desse bendito dia, que ele não conseguiu levar essa mulher no mercado, essa mulher fez a minha vida um inferno por causa disso. Eu ia bem pouco na casa dela, porque eu sempre estava trabalhando. E das vezes que eu passava lá, ela sempre falava que não gostava de mim, que não apoiava o nosso namoro e que logo ele ia me dar um pé na bunda. E ela não via a hora desse dia chegar. Bom, o irmão do meu marido já era um homem casado e ele fazia questão de mostrar para todo mundo que ele era um homem mais apaixonado do mundo. Dava presente, dava flor, vivia agarrando ela na frente de todo mundo. Eu sempre achei aquilo dali muito exagerado. Eu achava aquela situação muito forçada da parte dele até. Ele queria que todo mundo soubesse o quanto ele amava ela. Bom, a gente já estava quase um ano namorando e foi aí que eu descobri que eu estava grávida dele. Nossa, ele ficou mega feliz, dizendo que o sonho dele era de se tornar pai. E depois disso, a gente decidiu ir morar junto. Mas a gente foi morar próximo à casa da minha mãe. Porque ali eu teria a ajuda da minha família. Mas foi para quê? Quando a mãe dele descobriu que eu estava grávida, essa mulher surtou. Mas surtou mais ainda depois que ela descobriu que a gente ia morar lá próximo à casa da minha mãe. Essa mulher não aceitava de jeito nenhum, dizendo que ele ia cometer o maior erro da vida dele, que ele ia assumir um filho que ele nem sabia se era dele. Ela fazia questão de Que falar isso sogra para horrível. todo mundo. Mesmo ouvindo muitos comentários maldosos sobre a minha gestação, a gente alugou uma casinha, a gente deixou ela do jeito que a gente queria. Certa vez, a mãe dele apareceu lá em casa, essa mulher criticou tudo. Tudo que eu tinha escolhido na minha casa, essa mulher saiu criticando. E não, o meu marido não abria a boca para me defender. Tudo que a mãe dele falava, ele simplesmente achava graça. E quando eu pedia para ele tomar uma atitude sobre isso, ele sempre me falava que aquilo dali logo ia passar, que logo a gente ia se dar bem. O meu filho nasceu. Essa mulher fez questão de me visitar lá no hospital para dizer para todo mundo que o meu filho não era neto dela. Sim, porque as orelhas do meu filho ele puxou do meu pai e o olho claro da minha mãe. Essa mulher surtou na hora que viu o meu filho. Eu tive que pedir para as pessoas tirarem aquela mulher dali. Depois desse dia, eu não tive paz. Ela contou isso para todo mundo, que o meu filho não era neto dela de jeito nenhum. Até o meu cunhado chegou a falar para o meu marido que eu passei ele para trás, que eu fiz ele assumir um filho que não era dele. E no começo, o meu marido ficava meio assim com o nosso filho. Ele não queria sair na rua com o nosso filho, ele tinha vergonha que as pessoas vissem ele com o meu filho. Bom, o meu cunhado estava mexendo com coisa errada e ele alugou uma bela de uma casa. Nossa, ele fazia questão de mostrar para todo mundo a casa que ele estava morando. E era uma casa muito bonita mesmo.
bem localizada, bem espaçosa, mas todo mundo sabia de onde vinha esse dinheiro para ele poder manter essa casa. Bom, a gente continuava ainda morando de aluguel e eu sempre falava para o meu marido para a gente poder juntar o dinheirinho e comprar uma casinha, porque assim a gente ia ter um pouco de paz. Ele sempre falava a mesma coisa, que não queria investir tanto dinheiro assim em casa, que era uma dívida para a vida toda. E ele não queria isso. Eu sempre tive um não nesse assunto. Bom, meu filho já tinha mais de 1 aninho, já chamava papai para todo lado, até que um belo dia o meu marido sofreu um acidente na empresa e veio a falecer. Sabe aquela coisa, você só conhece o seu marido depois que se separa dele? Foi bem isso que aconteceu. Depois que esse homem faleceu, eu descobri todas as mentiras dele. Foi por causa dessas mentiras que eu acabei levando uma baita de uma pisa do meu cunhado. Nesse dia em questão, a minha mãe passou lá em casa, pegou o meu filho, levou para casa dela. Era por volta das 2 horas da tarde, quando chegou a minha sogra e o meu cunhado lá em casa. Ele estava bem nervoso, bem agressivo nas palavras. Ele já foi logo dizendo que eu teria que devolver para ele aquilo que ele lutou tanto para conseguir, que ele não ia deixar de jeito nenhum para uma vagabunda que nem eu. Eu, sem entender nada do que ele estava falando, ali ele começou a dizer que a casa onde ele morava, que ele tinha investido tanto naquela casa, aquela casa era dele. Essa casa foi comprada no nome do meu marido e ele queria de volta essa casa. Ele queria que eu passasse essa casa para o nome da mãe dele. Como se não bastasse só isso, a minha sogra começou a dizer que se caso eu ou meu filho tivesse direito a receber alguma coisa, esse dinheiro pertencia a ela e ela queria de volta. Deixei bem claro para ela que se caso meu filho tivesse direito de receber alguma coisa, eu ia atrás. E foi para quê? Foi bem nessa hora que o meu cunhado começou a me dar aquela pisa. Eu não sei como ele não me mandou de arrasta para cima, porque sim, era bem fácil para ele. E a minha doce sogra ficou só olhando aquela cena. Ele não se importou com o barulho, por ter muita gente passando na rua. Ele saiu dali de casa gritando que o recado já estava dado. Era bom eu passar essa casa bem rápido pro nome da mãe dele. Ele saiu dali cantando um pneu, eu saí da minha casa me arrastando, pedindo ajuda. Foram os vizinhos que chamaram a polícia, ele foi preso nesse mesmo dia, a mãe dele não foi encontrada, ele já estava sendo investigado por outras coisas. A esposinha dele, depois que ficou sabendo de toda a situação, deu um belo de um pé na bunda dele e abandonou ele na cadeia. Eu saí dali daquela casa com a certeza de voltar nunca mais. Eu fiquei algum tempo na casa de uma tia minha que morava em outra cidade. Alguns parentes foram até a minha casa, pegaram todas as minhas coisas e dali eu fui atrás para saber o que estava acontecendo. E sim, essa casa estava no nome do meu falecido marido. Eu sei que o que eu fiz foi errado, mas eu precisava desse dinheiro para recomeçar minha vida com o meu filho bem longe dali. Consegui receber alguma coisa da empresa onde ele trabalhava. Por muito tempo eu tive medo de sair na rua, eu tinha medo que ele chegasse lá em casa. Eu me mudei com o meu filho, com a minha mãe, comecei uma vida nova, bem longe. Mesmo depois de tanto tempo, eu não posto a minha vida nas redes sociais. Pouquíssimas pessoas sabem aonde eu moro. Vejo meu filho com 10 anos. Ele colocou na cabeça que quer saber como é a família dele por parte de pai. Sei que vai ter uma hora que eu vou ter que contar que o pai dele era um baita de um mentiroso e o que a família dele fez comigo. A última notícia que eu tive da minha doce sogra foi que ela vendeu tudo que ela tinha para poder bancar o filho dela que está na cadeia e para tentar tirar ele de lá. Que ela está bem acabada, trabalhando ainda, porque ela precisa de dinheiro para poder bancar o filho dela. Eu tento criar o meu filho do melhor jeito possível para que ele não seja igual a eles. Credo, gente, que terror, a família toda errada, a mãe apoiando os filhos que são errados
E que cunhado é esse que chega fazendo uma coisa dessa com uma cunhada, né? É bem complicado. Bom, comenta aqui a sua opinião, o que você achou. Essa foi a história de hoje. É um prazer ter você aqui. Vou deixar a arroba dela, que ela interpreta história de seguidores. Até o próximo vídeo. Tchau!